Bom dia, meus irmãos em Cristo, do Terço dos Homens da Paróquia Santa Teresinha de Itaici, em Indaiatuba. Hoje, dia 23 de março de 21, é dia de São Turíbio, quinta semana da Quaresma. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Eu parto e vós me procurais, mas morrereis no vosso pecado. Amém, aleluia. Vamos começar então hoje com o nosso hino do Terço dos Homens. Ó Mãe e Rainha do Tanto Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda este mundo com o terço dos homens. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda este mundo com o terço dos homens. Hoje, como todas as terças-feiras, nós vamos então contar um querigma, como fazia lá na Paróquia Santa Teresinha, após o Terço dos Homens. Hoje à noite, né, Marcos, teremos o nosso Terço dos Homens através do celular. Não percam. O que eu queria falar com vocês é o seguinte: o querigma de hoje, para vocês prestarem bastante atenção e contar para suas esposas. Já é o terceiro vídeo que eu faço. Então eu estou fazendo uma coleção e colocando no Instagram, YouTube, etc., Face, para vocês então, uma hora que quiserem recordar, enquanto nós não temos a nosso terço lá na igreja, né? Então, nosso querigma de hoje é o seguinte: nós vamos falar sobre a fé. Todo mundo diz que tem fé. Na hora H, você tem fé? Tenho. Você tem fé? Tenho. Aí um padre, eu tava trabalhando no como é que se chama? Lá na igreja, né? No encontro de casais com Cristo, e um padre contou a seguinte querigma sobre a fé. Ele dizia o seguinte: todo mundo fala que tem fé, mas na última hora tira o corpo fora. Vamos ver se você, aí, ó, tem fé. Então ele contou o seguinte: tinha um senhor que ele atravessava de um prédio no outro, assim, uns 500 metros de altura, de um prédio no outro, através de um cabo de aço. Então ele, com indo assim, ele atravessava de um lado, chegava lá no outro prédio, voltava com aquela vara assim, né, se equilibrando, 500 metros de altura. Então o que aconteceu? Ele tinha um secretário lá embaixo, ficava passando um chapéu, colhendo algumas esmolas, algum dinheiro, alguma coisa para sobreviver. Esse secretário, ele ficava lá embaixo, então, passando o chapéu. E ele passava todos os dias lá de um prédio para o outro. Daqui para lá, de lá para cá, e o secretário recolhendo dinheiro.
Certo dia, esse secretário falou, nossa, mas toda vez eu passo assim de um lado para outro, eu queria modificar minha maneira de fazer essa vez. Eu gostaria de fazer o seguinte, falou para o secretário dele, eu tenho um carrinho de mão, eu queria ver se eu atravessava esse cabo de aço assim, de um lado para outro, no carrinho de mão. E aí falou para o secretário, você acredita que eu atravesso desse prédio no outro com meu carrinho de mão? E falou para o secretário dele, você tem fé? O secretário dele falou, eu tenho fé, que se atravessa desse prédio no outro, através de um carrinho de mão, naquela altura. Aí ele falou pela segunda vez, mas você tem fé mesmo? Você acredita? Você tem bastante fé que eu atravesso tudo aquilo com carrinho de mão? Ele falou, eu tenho fé, mestre, que você atravessa de um lado para o outro com um carrinho de mão. Ele falou, então faz o seguinte, já que você tem tanta fé assim, você vai dentro do carrinho lá em cima. Ele olhou assim, o secretário olhou para ele, não, eu não vou não, eu vou cair lá de cima. Acabou a fé. Nós somos assim. De uma hora para outra a gente fala que tem fé e acaba voltando para trás e negando que a gente tem fé. Portanto, o meu querigma de hoje é esse aí. Conta para a turma aí, hein? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Vocês. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Terça-feira tem mais. Até lá. Um abraço a todos.